falar sobre a Web3 e as novas maneiras de se relacionar com o cliente. A gente tem o prazer de ter aqui no nosso palco Felipe Ribe, ele que é jornalista, pós-graduado em gestão de negócios pela Dom Cabral, começou a carreira na Globo Sport TV, passou pela NBB, foi head de inovação do Clube Atlético Mineiro. Bem você, Felipe. E hoje faz parte aí responsável por toda a parte de inovação da Embev. Então, dividir um pouquinho aqui, né, de todo esse conteúdo e toda o que é o Web3, né? A gente já começa por uma perguntinha simples aí para você responder, né? Vamos embora, vou falar bastante sobre isso. Prometo, pessoal, que não vou vender nenhum esquema de pirâmide aqui, vender uma nova cripto. Vim aqui justamente desmistificar, mostrar para vocês o como a Web3 pode ser uma excelente maneira de vocês se relacionarem com os clientes que vocês têm de uma maneira diferente do que vocês estão acostumados hoje. E também vou falar bastante sobre comunidade. Comunidades e o Web3 são dois conceitos que caminham lado a lado. Antes disso, rapidamente, né, eu comecei minha carreira no Sport TV, passei pela NBB, uma carreira muito dentro do esporte, passei pelo Atlético Mineiro. Antes da ABI, eu era diretor da Sócios.com, que é a maior empresa de Web3 e esportes do mundo hoje, e hoje estou como diretor de comunidade Direct to Consumer dentro da ABI, começando alguns projetos também, junto com alguns amigos que tem aqui, a Andressa e o Pedrão, que vieram acompanhar também. Mas o que importa, pessoal? Para mim, essa frase aqui ela é chave para a gente entender que hoje as pessoas elas não querem apenas consumir, né? Elas querem fazer parte, elas querem ser donas. E isso não só vai mudar, como já está mudando a internet, a forma como as pessoas se relacionam com marcas dentro da internet. Quando a gente fala fazer parte, a gente está falando de comunidade, e quando a gente fala de ser dono, a gente está falando de Web3. Aqui uma pesquisa que saiu nos Estados Unidos, pela Long Dash, que mostra aí, principalmente as novas gerações, elas querem ter poder de influência dentro de decisões tomadas pelas marcas, né? Elas querem sentir que elas fazem parte daquilo, que elas têm algum tipo de voz ativa. Como eu falei, não é só sobre consumir, não é só sobre uma relação transacional, ela quer entender, ela quer ter certeza de que ela está influenciando nas decisões. E quando a gente fala também de comunidade, aí 71% das pessoas que responderam essa pesquisa, que tem 42 anos ou menos, falaram que estariam interessados em fazer parte de comunidades relacionadas à marca. Então, vamos começar a destrinchar os dois assuntos, né? Por que comunidade? Isso aqui está bem batido, né? Economia da atenção. A gente está vivendo uma guerra pela atenção hoje, justamente porque a atenção se tornou o bem mais valioso do mundo atualmente. E, atualmente, também, as marcas, elas lutam, né? Elas lutam essa guerra usando praticamente as mesmas armas, elas usam esses ads e tudo mais. Então, a gente está vendo palavras-chave cada vez mais caras, CACs cada vez mais caros e, obviamente, quando a gente está numa guerra onde todo mundo está lutando com as mesmas armas, a gente ter o nosso próprio exército ao nosso lado é, obviamente, muito importante. Porque uma comunidade que oferece senso de pertencimento, que oferece conexões entre as pessoas que ali dentro estão. Então, isso é muito importante de falar. A gente não está falando só de mais um canal onde a marca fala top-down. A gente está falando de conexão entre membros, entre pessoas que compartilham do mesmo interesse. E uma comunidade que também oferece colaboração, possibilidade de se colaborar com a marca e, obviamente, diversão, ela vai se tornar uma fonte, né, muito poderosa de insight, uma ferramenta muito poderosa para essa marca. E aqui vale a gente fazer uma distinção muito importante também da diferença entre audiência e comunidade. Os seus seguidores no Instagram, no TikTok, no Twitter, não são a sua comunidade, são sua audiência, porque esses são canais que a gente chama one-to-many. A gente tem uma marca que está ali publicando conteúdo, a gente tem seguidores que estão consumindo o conteúdo, e por mais que você possa ter a marca, o perfil da marca respondendo às interações, essas plataformas não são feitas para isso. Quando a gente fala de comunidade, a gente está falando de uma comunicação many-to-many. Então, o que quer dizer isso?
Sim, a gente vai ter dentro da comunidade a marca falando com as pessoas, com os membros que ali dentro estão. A gente vai ter esse espaço de troca, onde a gente, além do top-down, a gente tem o bottom-up, a gente tem as pessoas, os membros que ali fazem parte, participando, como eu falei, de decisões, tendo a sua voz ouvida pela marca, mas a gente também está tendo comunicação entre os membros, o que é muito poderoso quando você coloca pessoas dentro de um espaço, pessoas que têm interesses em comum e que você permite que essas pessoas troquem ideia, tendo a sua marca como pano de fundo, certamente isso aqui abre infinitas possibilidades que podem ser exploradas. Aqui falando rapidamente também sobre o Web3. Muita gente fala, pô, mas o que é o Web3 e tudo mais? Esse conceito que eu vou apresentar aqui é um conceito criado pelo Chris Dixon. Chris Dixon, ele é head da A16Z, que hoje é o principal fundo de venture capital que investe em Web3 do mundo, e ele criou essa distinção entre as Webs 1, 2 e 3. O Web 1, aquela primeira internet, ali anos 90, basicamente uma reprodução de conteúdos físicos, revistas, jornais, onde as pessoas entravam ali apenas para consumir. Para vocês colocarem conteúdo nessa época, era preciso ter algum conhecimento tecnológico e tudo mais para poder subir esse tipo de conteúdo. Então, Web 1, a web de consumir. A Web 2, ela vem junto com as redes sociais, que passam a permitir que qualquer pessoa consiga se tornar uma voz e produtora de conteúdo. Então, é uma web que, além de você consumir, você também passa a produzir conteúdos. E, obviamente, isso é muito legal, mas a gente tem que lembrar que, na Web 2, todos esses conteúdos, inclusive o perfil, a handle de vocês, não está sob controle de vocês. Está sob controle dessas redes sociais que trabalham com bases de dados centralizadas. Acabamos de viver algo, não sei se vocês viram, mas o Twitter mudou de nome, virou X, e a pessoa que tinha a handle X no Twitter, de um dia para a noite, perdeu essa handle, e o Twitter não precisou perguntar nada para ela, não teve que pedir, ela simplesmente chegou e tomou. A mesma coisa aconteceu ano passado, quando o Facebook deixou de ser Facebook e passou a ser Meta. E por que isso é um problema? Imaginem que hoje o business de vocês depende exclusivamente de redes sociais como essas. Vocês, basicamente, eu gosto de comparar, estão construindo o business de vocês como se vocês estivessem construindo uma casa em um terreno que não é de vocês. Se um dia o dono do terreno chegar e falar, amigão, sai fora, vocês não vão ter o que fazer. É a mesma coisa aqui. Se o negócio de vocês, por exemplo, fosse o @X no Twitter, de um dia para a noite, vocês iam estar perdidos, vocês iam ter que dar um jeito de continuar esse negócio de uma outra forma. E não só isso, A gente está falando de casos mais extremos, de mudança de label, e aí ter esse handle tomado e tudo mais, mas pensem em mudanças de algoritmo, que toda hora estão acontecendo por aí, as pessoas não ficam sabendo o que mudou, e do dia para a noite você perde alcance e você precisa refazer toda a sua estratégia. E aí, dentro disso, a gente vem com a Web3 com uma camada acima. Então, consumimos, produzimos e na Web3 a gente é dono da produção. Tudo que é feito fica guardado dentro de wallets sob domínio não só das marcas, mas também dos usuários. Então, a gente fala que a Web3 é simplesmente a camada de propriedade da internet, porque ela permite que os usuários passem a ter controle sobre os ativos que estão sendo produzidos, sobre esses ativos digitais que ali estão. E aí, por que o Web3? Geralmente, a galera de tecnologia sempre vem falar, mas, para que eu vou usar blockchain, cara? Eu estou super bem aqui com as minhas bases de dados centralizadas e tudo mais. Por quê? Alguns motivos, galera. Primeiro, quando a gente está falando de dar propriedade para as pessoas, por senso de pertencimento, elas saberem que elas fazem parte de algo maior, quando a gente oferece isso para as pessoas, e a gente está relacionado com comunidade, a gente está empoderando ainda mais essa comunidade. Eu estou, de fato, fazendo com que aquelas pessoas que ali estão sejam donas do que a gente está fazendo. Mais à frente eu vou trazer alguns exemplos para ficar mais fácil de entender.
Um outro motivo, né? A gente está começando a viver uma era cookieless. Então, a Web3, os tokens, acabam se tornando também uma ferramenta muito poderosa de marketing. A questão dos ativos digitais, a criação de novos ativos digitais, que sem a camada de blockchain, sem essa camada de propriedade, não são possíveis, mas que uma vez que eles se tornam possíveis, também acabam se tornando novas fontes de receita para uma marca. Aqui uma questão muito bacana, e eu vou dar um exemplo também de um case muito legal, que é a questão de interoperabilidade de dados. Basicamente é permitir que haja integrações entre bases de dados de empresas diferentes, com muito mais segurança, com muito menos custo, porque você não precisa envolver APIs, SDKs, times de dev, é simplesmente um Connect Your Wallet e você consegue liberar acesso. Como eu falei, vou dar um exemplo melhor mais à frente para tangibilizar. E, obviamente, como a gente está falando de blockchain, né, de um layer de dados que é compartilhado por diversas pessoas e marcas ao redor do mundo, a gente está falando de uma facilidade muito grande de composição, ou seja, construir em cima de coisas que já existem, ao invés de construir tudo do zero, e também de você, por conta disso, conseguir escalar iniciativas com muito mais facilidade. Aqui um diferencial, né? Eu já falei um pouco sobre a diferença de Web 2 e Web 3, mas para deixar bem simples, né? A Web 2, basicamente, você está entrando num site, numa plataforma de uma empresa, né? Essa empresa, você está colocando os seus dados dentro dessa base centralizada e essa base, como eu falei, ela é 100% controlada por essas empresas. Quando na Web 3, esses usuários vão até as mesmas plataformas, são atraídos pelo que está sendo oferecido, deixam que essas empresas coloquem os seus dados, esses tokens, dentro da wallet, mas essa wallet ela é controlada por esse usuário. Então, o que muda nisso? Muda quem controla a relação. A gente está vivendo hoje o início de uma mudança do centro de gravidade da internet, saindo das plataformas em direção aos usuários, e isso é muito poderoso. Isso aqui é um desenho que eu fiz, porque também não adianta a gente falar que é Web 3 contra a Web 2. Não, a Web 3 ela é uma camada complementar. Então, as plataformas de audiência, as plataformas de Web 2, elas continuam sendo muito importantes para alcance, mas como eu falei, nesse caso, a relação ela é de controle das plataformas. E para a gente chegar no que eu estou falando de Web 3, eu acho que a gente tem um caminho, não é uma ruptura, e sim um caminho que ele é trilhado, que passa pelo que eu chamo aí de uma Web 2,5, onde você tem, que é basicamente isso, né? Isso que está sendo feito hoje aqui, de vocês poderem baixar um token representando o certificado de participação. Você não precisa ter uma wallet de autocustódia e tudo mais, você não precisa nem estar falando de token, basicamente vocês estão entrando ali, estão conectando com o e-mail de vocês, já abre uma wallet e dentro daquela wallet você consegue colocar esse token. Então a gente está falando de uma metade de controle dessa relação, meio do caminho, com o controle sobre as marcas, até que, uma vez que você tenha um entendimento das pessoas, as pessoas já entendem o poder de descentralização, de autocustódia, aí sim a gente caminha para uma relação pura e simplesmente de Web3 100% controlada pelo usuário. Aqui a gente entra justamente no tema de hoje, né, dessa nova maneira de se relacionar com das marcas se relacionarem com os seus clientes. E uma das principais aplicações que a gente tem hoje dentro de Web3 é o programa de loyalty, né? Hoje, os programas de loyalty, eu vou mostrar a diferença mais à frente, mas quando a gente fala de o futuro de loyalty, ele é bem distante do que tem sido feito hoje. Então, o futuro de loyalty ele é composto por 5 elementos. O primeiro é a personalização. Então, o que a gente vê muito em loyalty hoje é basicamente a marca oferecendo a mesma coisa para todos os seus clientes, independentemente da idade, do gênero, das preferências, dos gostos que essas pessoas têm. Basicamente é aquela mesma oferta para todo mundo. E, obviamente, se a gente está falando de fidelidade de marca num mundo de guerra por atenção, essa personalização vai ser cada vez mais fundamental. O segundo aspecto é a questão de gamificação.
como que a gente utiliza dinâmicas, mecânicas de games para gerar engajamento, para tornar essa relação muito mais atrativa, para fazer com que essa relação não seja uma relação pura e simplesmente transacional, justamente para que a gente consiga, como marca, se diferenciar em relação aos nossos competidores. O terceiro elemento aqui eu já comentei, né, que é a interoperabilidade. Então, se eu estou dando o poder na mão dos meus clientes, dos meus usuários, por que eu tenho que obrigar esse usuário a utilizar o que eu estou oferecendo ele apenas comigo? Por que eu não posso, através dessa interoperabilidade, por essa facilidade de integração de dados com outras marcas, criar algo que é maior e oferecer benefícios para o meu cliente, junto, inclusive, a outras empresas, de forma muito mais fácil? Permitir que esse cliente leve esse histórico com ele e possa ser beneficiado em outras plataformas. E aí vocês podem pensar, mas, pô, o que eu ganho com isso? Basicamente, você ganha que é a sua marca, é esse token, é essa relação que você estabeleceu com as pessoas que está permitindo que essas pessoas consigam ter benefícios em outros locais. O quarto elemento é a propriedade. Então, hoje, basicamente, se eu participo de um programa de loyalty, eu dedico tempo, eu dedico dinheiro e eu ganho um benefício, ou eu uso ou eu morro com esse benefício. Se a gente está falando de dar propriedade, por que eu não posso permitir que essa pessoa transfira esse benefício ou até mesmo ela venda esse benefício para quem tenha interesse em comprar? Basicamente, você está oferecendo uma forma dessa pessoa poder ter de volta todo o tempo, toda a dedicação que ela teve com a sua marca e também permitir que uma outra pessoa que não quer dedicar tempo para a sua marca possa ter acesso a esse benefício que você está oferecendo também. E por último, e não menos importante, a questão da comunidade. Como eu falei, a gente precisa, como marca, ter um relacionamento cada vez mais próximo com os nossos consumidores para que a gente consiga entendê-los e, obviamente, tornar essa comunidade uma grande fonte de insight. E a gente chega nessa frase aí, que os programas de loyalty, eles precisam deixar de ser simplesmente transacionais para premiar outras ações que esse consumidor tem com a marca, que não necessariamente vão envolver dinheiro, né? Não é só premiar mais o gastar dinheiro. Por que não premiar quem gasta tempo conosco, já que atenção é esse bem tão valioso? É dessa forma que a gente constrói fidelidade em 2023. Aqui uma comparação. Então, o loyalty tradicional é aquilo que eu falei, 100% transacional. Vocês compram um negócio comigo, eu dou ponto para vocês e ofereço alguns benefícios para vocês trocarem pontos. Um loyalty Web3, ele premia, obviamente, quem está gastando dinheiro, mas premia também quem está engajando, quem está gastando tempo, quem está gastando atenção conosco, quem está nos fornecendo informações, dados para que a gente melhore como empresa. E ele dá isso através de colecionáveis digitais, né, vinculados a benefícios. E, obviamente, esses colecionáveis, como eu falei, eles podem tanto ser resgatados, utilizados, quanto também podem ser negociados, caso essa pessoa que ganhou, ela conquistou aquele direito. Caso ela queira, ela pode simplesmente fazer isso. E aí vocês estão pensando assim, pô, Felipe, você está viajando pra caramba, cara, isso vai demorar muito. Pô, quem que está fazendo isso hoje? E aí eu trouxe alguns cases aqui para vocês. Então, Starbucks, talvez um dos maiores e mais importantes programas de loyalty do mundo, né? Só nos Estados Unidos são mais de 30 milhões de membros. Eles começaram, no final do ano passado, o Odyssey, que é basicamente um experimento de um programa de loyalty Web3. Então, basicamente, eles criam missões essas que não têm a ver apenas com comprar no Starbucks, tanto de forma física quanto no online, mas também responder a quiz, assistir a conteúdos, participar da comunidade. E uma vez que essas pessoas completam essas missões, elas ganham colecionáveis digitais e pontos, né? Quanto mais pontos, maior o nível. Quanto maior o nível, melhores os benefícios. E a gente está falando aí de benefícios como experiências em lojas especiais, 30 dias de café. E o mais bacana é que, como eu falei, esses benefícios são negociáveis. Ganhei, não quero usar.
tem um marketplace pronto para eu poder listar esse benefício e vender para quem eventualmente queira comprar. Um outro exemplo muito legal aqui também de falar é a Adidas, que criou o Alts, que também é um programa novo de wallet da Adidas. Então, basicamente, você resgata um avatar, que é como se fosse um passe de entrada para esse programa de loyalty, e esse avatar ele é dinâmico. Então, quanto mais você engaja, quanto mais você tem atividades com a marca, esse seu avatar vai evoluindo e vai se tornando mais raro, vai abrindo mais oportunidades e vai se tornando, obviamente, mais valioso. E aí, aqui no caso, mais um detalhe, é diferente do Starbucks. Então, eles criaram avatares divididos por categorias, como categoria de futebol, categoria de basquete e tudo mais, que vão liberando benefícios de acordo com essa categoria. Mais um case, esse aqui também muito parecido com o da Starbucks, que é o case da Lacoste. Underwater também é um novo programa de loyalty Web3 da Lacoste. Então, basicamente, tem esse card gratuito que qualquer pessoa pode resgatar. Todos os cards, quando vocês resgatam, são idênticos e conforme se vai cumprindo missões com a marca, novamente, não só compra, não. Estamos falando de qualquer tipo de engajamento, qualquer tipo de dedicação, de atenção. Esse card ele vai evoluindo, vai se tornando cada vez mais raro e vai liberando prêmios. Temos, inclusive, prêmios aí como viagens a Paris com tudo pago, participação em coleções da Lacoste e tudo mais. Então, tudo isso que eu tenho falado desde o início da nossa apresentação aqui. E, para terminar, um case muito legal da Nike, que é o Dot Swoosh, que é uma forma que a Nike criou para permitir que seus membros, os membros da comunidade Dot Swoosh, possam co-criar com a marca. É literalmente co-criar. Então, o Dot Swoosh é uma divisão de produtos digitais da Nike. Então, a gente está falando de tênis digitais, acessórios digitais que podem ser usados em games. Eles acabaram de fechar parcerias com a EA Sports, com o Fortnite. Isso está bombando junto da molecada. E, basicamente, eles permitem que você, como membro do Dot Swoosh, possa criar produtos Nike, usando essa marca bilionária. E se a comunidade aprovar a sua criação, você pode colocar esse produto à venda e você se torna sócio, ganhando royalties sobre cada peça que é vendida. E a gente está falando, obviamente, da Nike, uma das maiores empresas do mundo. Aqui um case muito legal para exemplificar interoperabilidade. Então, recentemente, a Porsche lançou a sua coleção de NFTs e você parte do princípio que quem tem NFT da Porsche, até pelo alto valor que foi cobrado, é uma pessoa de alto poder aquisitivo. E aí, esse grupo aí, o grupo Partouche, que é um grupo que administra 42 cassinos ao redor do mundo, muito interessado em ter esse público da Porsche dentro dos seus empreendimentos, passou a oferecer para todo mundo que possui um token da coleção da Porsche, jantares e hospedagens gratuitas no cassino. E qual que é o mais bacana disso? Não precisou falar com a Porsche. Como esse token da Porsche está numa blockchain pública, ou seja, ele é posse do usuário, ele não está preso dentro de uma base de dados centralizada pela Porsche, ele simplesmente viu o contrato do endereço e passou a permitir que a pessoa simplesmente entre dentro do site do Partouche, conecta ao wallet, identifica que tem aquele token e automaticamente a experiência do site muda, permitindo que essas pessoas resgatem esse benefício. Zero esforço de dev, zero problema com lei de proteção de dados, afinal, estamos falando de dados que são chaves alfanuméricas, justamente esses contratos dos tokens. Para onde a gente vai, galera? Em cima disso tudo, eu acho que a gente está caminhando para um ecossistema global de fidelidade. Então, óbvio, cada empresa vai sim ter o seu sistema próprio, o seu programa próprio de loyalty, mas todos eles estarão interconectados, porque todos eles estarão sendo feitos em cima dessa base de dados pública, dessa base de dados abertas, que vai permitir essa interoperabilidade entre milhares de marcas de diferentes segmentos, com o usuário, aí sim, não só da boca para fora, com o usuário no centro. Beleza? Aqui, para finalizar, boas práticas para começar. Então,
Não usar terminologia. Então, quando você fala hoje, faça um teste, né? Ou melhor, não façam um teste, mas se vocês, como marca hoje, publicarem no perfil de vocês que vocês vão lançar um NFT, vocês vão ser varridos por uma série de comentários falando que vocês estão vendendo dinheiro que não existe, fazendo esquema de pirâmide e tudo mais. Então, o que é importante aqui não é a tecnologia, e sim o que ela está destravando. Isso é muito importante de se falar. A segunda questão é você criar uma experiência do usuário que ela é muito simples e próxima do que o usuário está acostumado. Então, a galera da Gotas Social, se vocês forem resgatar um NFT de participação, vocês vão ver que é uma experiência muito simples de ser feita. Não precisa baixar MetaMask, guardar 12 palavras que se você perder, você vai perder o acesso, não. É tudo muito simples, muito próximo do que as pessoas estão acostumadas. Obviamente, como tudo, né, o produto ele precisa fazer sentido, então não faltam exemplos de empresas que quiseram entrar em Web3 simplesmente por piar, fazendo algo que não tinha nada a ver, que não fazia nenhum sentido. A questão da distribuição ser mais importante do que a venda, então não olhem a Web3 já de cara como uma forma de ganhar muito dinheiro. Esse tempo acabou, né? Hoje enxerguem como distribuição, como uma forma de vocês utilizarem esse poder para atrair o maior número de pessoas possível. E por último, e não menos importante, o fato de que estamos correndo uma maratona, não uns 100 metros rasos. Então, não estamos falando de algo que é para ser feito e dar resultado já de cara, e sim algo que precisa ser construído, aprendido, adaptado, para aí sim conseguir entregar resultado. Beleza? Eu também tomei a liberdade e criei um meu certificado de participação, também com a galera do Gotas. Eu não sabia que ia rolar Gotas aqui, então a minha deve ser a única apresentação com 2 NFTs hoje aqui, galera. Então flodando a galera de NFTs, fiquem à vontade, só tem 200, podem entrar por esse QR Code direto, ou então gotas.social, código Felipe Ribe, é só baixar, beleza? Muito obrigado, queria agradecer aí principalmente ao Thiago, a Vivi pelo convite, e é isso, valeu aí por me ouvirem.